Agora são 7h18. E a Frente Povo Sem Medo convoca a mobilização para a próxima segunda-feira. Vamos saber dos detalhes com o Guilherme Boulos, ele que é da coordenação nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Olá, Boulos, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos falar dessa mobilização, porque a gente tem ouvido analistas, juristas, cientistas políticos e que falam sempre da necessidade do povo ir para a rua protestar contra tudo que está acontecendo neste Brasil, as falas do Bolsonaro em relação a principalmente a questão lá da ditadura militar, né, desenterrando esse tema sobre a morte, né, do Fernando Santa Cruz, que é o pai, né, do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que revoltou bastante a sociedade civil e principalmente aqueles que lidam e trabalham pelos direitos humanos. Boulos, conta pra gente o foco principal, então, desta mobilização de segunda-feira. Olha, o que aconteceu nos últimos dias é que o Bolsonaro ultrapassou uma linha vermelha, né? Que o Bolsonaro fala absurdos, fala impropriedade, que ele é preconceituoso, isso o Brasil inteiro sabe há muito tempo. Agora, quando ele faz referência pejorativa à morte de uma pessoa que foi morta pelo Estado brasileiro, que os familiares não tiveram o direito de enterrar sequer o seu morto, porque houve ocultação de cadáver. E ele vai dizer que sabe o que aconteceu, né? Ele inclusive se coloca como cúmplice de homicídio e de ocultação de cadáver. Isso foi feito numa escalada, Marilu, porque no outro dia ele faz chacota em cima da morte de mais de 60 pessoas que estavam presas no Pará, né? Faz brincadeira com uma chacina que aconteceu numa guerra de presos no Pará. Antes disso, ele já tinha ameaçado prender um jornalista, o Glenn Greenwald, que prestou um serviço ao Brasil ao divulgar as entranhas podres da Lava Jato, da relação do Sérgio Moro com os procuradores. O próprio Sérgio Moro, como membro do governo, já tinha emitido uma portaria, a famosa portaria 666, inconstitucional, falando de deportação de estrangeiros, algo que soou para todo mundo, que junte Lé com Cré, como uma ameaça ao próprio Glenn Greenwald. Ou seja, uma brincadeira com morte feita pelo presidente da República, e inclusive de quase uma confissão de crime, nesse caso do Fernando Santa Cruz, que eu acho que isso alarmou setores amplos da sociedade. Eu acho que isso criou uma convicção para nós, na Frente Povo Sem Medo, de que era preciso ir para a rua agora. De que não dava para ficar só reagindo nas redes sociais, só criticando e denunciando quem é o Bolsonaro, quem é que fez. Passou de qualquer limite. O Bolsonaro se mostrou completamente inapto para estar onde está, além do que revelou o caráter mais podre, sujo, sombrio do seu caráter, né? da sua personalidade. Então, por todas essas razões, em homenagem às vítimas da ditadura militar, em desagravo às vítimas da ditadura militar, contra uma escalada antidemocrática no país, a Frente Povo Sem Medo decidiu chamar uma mobilização nas ruas de São Paulo, no próximo dia 5, segunda-feira, que vai se concentrar na Avenida Paulista e, emblematicamente, a ideia é caminhar até o antigo DOI-CODE, um centro de tortura da ditadura militar. Convidamos, inclusive, vítimas da ditadura, gente que foi presa, que foi torturada, que lutou por verdade, luta por verdade, justiça e memória em relação àquele período, que vão estar conosco nesse ato. Exato. Boulos, e em relação à participação popular nesse ato, né? Porque o Brasil, enfim, a ditadura militar sempre ocultou várias pessoas que lutavam pela democracia. Essa falta de informação para as pessoas, de um modo geral, acaba também prejudicando, enfim, a informação, né, da população sobre esse tema?
Na verdade, o problema hoje não é nem falta de informação, mas é difusão da desinformação através das fake news, através das versões absurdas, fantasiosas, muitas vezes cretinas, cínicas, que são transmitidas pelas redes sociais, pela máquina de guerra digital que o bolsonarismo montou. Mas essa mobilização vai ser uma mobilização expressiva, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto decidiu também chamar nas assembleias das suas ocupações, ou seja, vai ter bastante gente organizada do movimento social, e só pela convocação através das próprias redes sociais já tem muita gente confirmada, o ato cresceu muito, tem muita gente procurando a Frente Povo Sem Medo, querendo se incorporar ao ato, tem os Bairros Sem Medo, que é uma iniciativa de organização territorial local ligada à Frente Povo Sem Medo em São Paulo, que também estão se mobilizando, o conjunto dos movimentos sociais que compõem a Frente Povo Sem Medo, que também vai estar presente. Então, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um ato bastante expressivo, com bastante gente na segunda-feira à noite em São Paulo. A gente está vivendo um momento no Brasil, né, Boulos, que a gente precisa aí da união, né, desses movimentos, como você falou, da esquerda unida, né, de demais frentes, enfim, para fazer exatamente o contraponto ao que a gente está vivendo aqui no Brasil com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro. Essa união, como é que você vê a viabilidade dessa união e todos irem para a rua juntos? Olha, existe um ato unificado, Marilu, que já está convocado há um bom tempo, também no dia 13, que foi chamado inicialmente pelos estudantes, pela União Nacional dos Estudantes, por conta dos cortes na educação, dando continuidade às mobilizações que aconteceram no mês de maio, e que todo o movimento social também aderiu a esse ato, que vai também incorporar a pauta da reforma da Previdência. Nós estaremos lá também no dia 13. Essa resposta do dia 5, na verdade, era algo que ficou entalado na garganta e que a gente precisava soltar isso, né? Não tinha a menor condição da gente assistir tudo que a gente assistiu nos últimos dias e não reagir, né? Isso, ou ter uma reação apenas verbal nas redes sociais. Chega, tem limite para tudo. Então foi meio que uma resposta às agressões, à descompostura, à falta de ética do Jair Bolsonaro e uma preocupação com essa escalada antidemocrática que levou à convocação de um ato. É um grito de chega. Agora, isso vai se somar a um calendário que também já está sendo construído pelo conjunto das organizações do movimento social no Brasil, que inclui o dia 13, que inclui mobilizações que nós vamos realizar nesse segundo semestre. Perfeito, Boulos. E a questão da moradia continua sendo aí um problema enorme para o Brasil. A gente está vendo muitas pessoas dormindo nas ruas, morrendo nas ruas. Esse tema moradia tem um enfrentamento importantíssimo no atual momento, né, Boulos? Como sempre, né? Eu não tenho dúvida, Marilu. Nós estamos vivendo uma profunda crise habitacional, não diria apenas em São Paulo, mas em várias cidades brasileiras. E porque existe, na verdade, uma química explosiva, né? Essa crise é resultado, de um lado, de desemprego, recessão, ou seja, os trabalhadores tendo menos renda, inclusive para pagar aluguel, né? Boa parte da classe trabalhadora brasileira vive de aluguel, mesmo nas periferias urbanas. Então, o cara, quando está desempregado, a família passa a ganhar menos, aperta de um lado o orçamento familiar nessa condição. E de outro lado, onde deveria ter o atendimento na política pública de habitação, você tem corte generalizado e o desmonte do programa Minha Casa Minha Vida, efetuado pelo governo Bolsonaro. Então, ataca dos dois lados. O resultado disso é o aumento do número de sem-teto, um aumento do número de população em situação de rua. Só em São Paulo, nos últimos anos, foi 66% de aumento, segundo dados oficiais do próprio município, e isso cria um drama, né? Um
verdadeiro drama. Nesse inverno já morreu gente de frio por estar na rua, e a resposta do poder público é absolutamente insuficiente. Isso sem falar, quer dizer, o drama da população em situação de rua é um caso mais extremo, né? Mas sem falar em milhões de pessoas que todo mês tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite da criança, pessoas que são humilhadas morando de favor na casa de alguém, pessoas que vivem num risco permanente na beira de um córrego ou numa encosta de morro, pessoas que estão há anos esperando uma política habitacional e muitas vezes lutando por uma política habitacional. Projetos que estão sendo de habitação popular, que estão sendo conduzidos há anos, que já tem alvará de obra, que já era para estar construído ou já era para estar... Todo esse cenário leva, no nosso caso, o MTST, o movimento social, a reagir. Então vai ter mais mobilizações por moradia, como já teve no primeiro semestre. Vão ter novas ocupações, né? Independente da vontade do governo, independente de linha ideológica de um governo, vai ocorrer novas ocupações no país, não tem a menor dúvida, como resultado dessa crise. E o caminho da criminalização que eles tentam adotar é um caminho que também vai ser enfrentado. Eu quero aqui, mais uma vez, mencionar o caso da Preta Ferreira e de outras presas e presos que, numa investigação do Ministério Público de São Paulo, foram presos, estão presos há mais de um mês, é o caso da Preta, de uma maneira absolutamente ilegítima, eu diria, porque eles pegaram um caso, né, e disseram, olha, tem problema aqui, tem sacanagem aqui, alguém numa ocupação foi lá e extorquiu não sei quem, generalizaram isso e pegaram gente correta, gente que luta por moradia, como é o caso da Preta, dignamente, e atacaram e prenderam, mesmo sem ter feito julgamento, estão em prisão provisória, alegando crime de extorsão ou qualquer outra coisa. Então fica aqui também a nossa mensagem para o Preta Ferreira livre e contra a perseguição aos lutadores do movimento social. Muito bem, Boulos. Então vamos convidar as pessoas, né, para participarem. Portanto, nesta segunda-feira, 18 horas, no vão do MASP, depois seguindo em direção ali à Rua Tutói. É isso, né, Boulos? Exatamente, Manu. Esse vai ser a proposta do ato, né? A nossa concentração vai ser às 18 horas na segunda no MASP. Vai ser um ato bonito, né? Vai ter também o seu momento ali de homenagem a uma geração de lutadoras e lutadoras que permitiram que hoje a gente pudesse estar falando aqui, que segunda-feira a gente possa estar nas ruas, porque enfrentaram e ajudaram a derrubar uma ditadura militar nesse país. Nós não queremos de volta esse passado sombrio. Nós não vamos aceitar que um tipo igual o Bolsonaro, né, diria até para usar palavras adequadas ao que ele representa e o que fez nos últimos dias, é um lixo humano, né? Alguém que não respeita a dor do outro, né? Alguém que faz troça e brincadeira com morte, né? Alguém que ameaça destruir as bases mais fundamentais de liberdades democráticas, de um ambiente democrático, que persegue jornalista, que persegue opositor. Então, esse cara não vai destruir o que muita luta fez com que o nosso país conquistasse, que é a democracia, são as nossas liberdades, é o nosso direito de lutar. Por isso, o grito de ditadura nunca mais, que é o chamado desse ato de segunda-feira, é mais atual e mais necessário do que nunca. Então, convido aí quem está nos assistindo pela TVT, quem está nos ouvindo na Rádio Brasil Atual, que se junte a gente nessa mobilização em São Paulo na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, no MASP. Muito bem, Boulos, a gente agradece aqui a sua disposição em dar entrevista para a gente. Um grande abraço para você e um ótimo ato. Eu que agradeço, Marilu. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Um abraço. Falamos aqui com Guilherme Boulos, ele que é da coordenação nacional do MTST.